Que Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência a mais um vídeo do nosso canal. Hoje abordaremos alguns assuntos. Primeiramente vamos falar de hiperatividade. Hiperatividade é algo que está acontecendo no mundo, no campo emocional, onde as pessoas dão remédio para os seus filhos, criança ou adolescente, e na maioria das vezes há, entre aspas, hiperatividade em função dos vazios, das rejeições, das falas que são transmitidas para as crianças e que geram insegurança, que geram esses vazios, e consequentemente dos vazios vem a desatenção, a falta de concentração, a falta de memorização, a inquietação das crianças, passam a ser agressivas, muitas vezes até com os adultos, com seus colegas de classe e assim sucessivamente. Na maioria dos casos que eu atendo, com dizeres que a criança é portadora de hiperatividade, na realidade não é hiperatividade, e sim vazios existenciais que, a partir do momento que a gente trabalha com a hipnologia clínica e a vacinação, é removido esses vazios ou essas rejeições, e a criança passa, o adolescente passa, ou às vezes até o próprio adulto, a ter uma melhor concentração, uma melhor memorização e, consequentemente, passa a tirar notas altas nas suas avaliações e ser aprovados. Então, evitem de dar medicação, principalmente medicação de faixa preta, para os seus filhos. Primeiramente, procure ajuda no sentido do campo emocional. Agora, trabalhando no campo emocional, você vai estar removendo esses vazios e, consequentemente, a criança volta para a escola muito melhor, sem a necessidade de tomar medicação. Outro ponto, outro item que quero trabalhar aqui é que a nossa mente, ela trabalha com fatos e associações. Se eu agora trago algo dado da minha infância, de repente algo negativo, um fato negativo, eu estou associando aquele fato. Automaticamente, ao pensar, ao trazer de volta este momento, se esse momento foi desagradável, vou trazer de volta a química proporcionada naquele momento, as manifestações físicas e emocionais daquele momento. Então, a mente trabalha com associações e fatos. E como remover situações desconfortantes é justamente trabalhando na hipnologia clínica e a fascinação. Você está removendo emoções negativas. Removendo emoções negativas, aí quando houver uma associação de fatos, vai trazer a química positiva, que é a partir do momento que você remove emoções negativas, no seu lugar entra compreensão, consequentemente saúde. A memória fica sem a emoção. Então, quando trouxer aquela memória, vai estar naquele momento sem a química negativa. Vamos falar um pouquinho de aborto. Nós dissemos aqui uma vez a respeito do aborto. Normalmente, quando um adolescente, uma mulher ou uma jovem passa por um aborto, principalmente um aborto inesperado, uma coisa repentina, e de repente ela é magrinha, a partir daquele momento que ela é cometida do aborto, ela passa a ter uma ansiedade alta cada vez mais. E a ansiedade ela vai proporcionando ao organismo produzir o estresse, a insônia
na tristeza e depois a depressão. E a mente, normalmente, com raríssimas exceções, a mente joga gordura naquele corpo para enganosamente o corpo se sentir estruturado, que é um engano muito grande. Então, todo aborto, voltando a repetir isso, todo aborto, ou após o aborto, a mulher ou a criança, a jovem tem que ser submetida a um processo de autoconhecimento, para que haja as compreensões, e através das compreensões ela se reestruturar. O aborto é algo que leva a pessoa a ter traumas muito profundos. E aqui com a hipnologia clínica, a fascinação, o mesmerismo, nós trabalhamos isso com muito êxito. Outro detalhe importante, tudo aquilo que falamos para a criança, ela absorve tudo aquilo que falamos, e todos os nossos comportamentos, esses comportamentos vão sendo condicionados pela criança. Nós somos condicionados e sugestionados desde o útero. Na realidade, desde o útero. Nós somos condicionados e sugestionados. Como assim? Vamos supor que tem uma criança e chega alguém e jogue, por exemplo, um gafanhoto naquela criança e dá um susto, amedronta aquela criança. De repente a criança com 5 anos, e ela fica assustada, consequentemente traumatizada com aquela cena. Ela está com 5 anos, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, e você depois depara com essa pessoa com 67 anos, 62 anos depois. Todo o formato da pessoa é como se fosse um gafanhoto ou uma louva-a-Deus. Quer dizer, até o corpo se moldou ao medo da pessoa. Em relação ao gafanhoto, em relação ao louva-a-Deus, que foi proposto por pessoas. Então temos que ter muito cuidado com as nossas brincadeiras, com as nossas falas, com os nossos gestos, com os nossos comportamentos para com o nosso próximo, seja criança, adolescente ou adulto. Isto nos adoece. Outra situação. As pessoas normalmente costumam proceder com gozações, com chantagens, com uma criança. De repente a criança é um pouquinho mais gorda ou com alguma dificuldade, aí começa a agir com aquela criança com um bullying, começa a colocar defeito, fazer gozações. A criança por si só já está sofrendo muito com aquela situação. Aí chega outras pessoas, começam a falar, tirar sarro, fazer gozações. Então existe a fala, o externo, que se junta aquele interno, o externo, as falas das pessoas, se junta aquele sofrimento, quer dizer, o interno da pessoa, e soca, é como se fosse um cimento. Isso é tortura. O que acontece? Aquela criança ou aquele adolescente dificilmente vai prosperar na vida. Vai começar a se afastar das pessoas, se sentir cada vez mais tímida, cada vez mais complexada. De repente ela vai para a droga, para o cigarro, para o álcool, para as outras drogas. E aí a vida para ela se torna um lixo, sem sentido. Quer dizer, já existiu o sofrimento interno, chega as outras pessoas e falam coisas desnecessárias, coisas de chantagem que magoa, tortura a criança. E depois ela se torna um adulto com muito sofrimento. Isso ocorre de várias maneiras, inclusive naquilo que chamamos de transtorno borderline de personalidade. A pessoa, ela tem que ter a outra pessoa para ela se sentir gente, que também vem dessas situações. Maus tratos, de falas indevidas, de gozações e assim sucessivamente. É importante respeitarmos as crianças, os adolescentes, os adultos. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você.
É muito importante respeitar o nosso próximo. É muito importante respeitar o nosso próximo. É o que eu tinha a dizer. Vou deixar aqui 2 telefones. Primeiro, 18 3641 3571 e 18 997 06 3737. Eu estou aqui em Birigui, interior do estado de São Paulo, a 550 km da capital, na rua Maestro Antônio Passarelli, 199, bem no centro de Birigui. É o que eu tinha a dizer para vocês. Felicidades a todos. Obrigado.